E aí, pessoal, chegou o momento de você curtir aqui comigo o resumo da rodada da Premier League. Mais uma rodada encerrada, a 15ª. Estamos se aproximando aí da metade do campeonato e vamos passar a régua nos principais jogos que rolaram nessa 15ª rodada da Premier League. Eu sou o Rodrigo Pinheiro, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Bate-Papo Premier League para a gente falar dos resultados dos grandes jogos desta 15ª rodada. Muita coisa para a gente trocar ideia. Vamos falar do Chelsea-Tottenham, vitória importante do Chelsea fora de casa, tropeços do Manchester United, do City, do Arsenal e também passar um pouquinho pelos resultados das outras partidas. Sejam muito bem-vindos, hein? Até o momento aqui, eu já vou deixar aqui no vídeo, ó. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e não se esqueça de compartilhar o vídeo e também apoie o canal, caso você sinta-se à vontade de apoiar aqui o canal. Sendo membro do canal por R$ 7,99 por mês, você consegue aqui ser membro do canal, beleza? Agora nós vamos para o nosso bate-papo, iniciando com o quê? Com esses resultados da 15ª rodada, jogo que acabou de acabar, hein? Nessa segunda-feira, o West Ham venceu o Wolverhampton no suor ali, com muito sacrifício, jogo difícil. O West Ham vencendo pelo placar de 2-1. Tivemos no domingo o Fulham empatando com o Arsenal em 1-1, o Ipswich perdendo em casa com 2 gols no finalzinho cedidos para o Bournemouth, 2-1 para o Bournemouth, vitória importante. Tivemos o Leicester empatando com o Brighton em 2-2, o empate heróico do Leicester com o Jamie Vardy sendo um dos responsáveis por essa arrancada do Leicester. Também tivemos a vitória de virada do Chelsea sobre o Tottenham pelo placar de 4-3. Também no sabadão tivemos a vitória do Aston Villa magrinha por 1-0 frente ao Southampton. O Brentford não perde em casa nessa temporada. É o melhor time com aproveitamento em casa, 4-2 para cima do Newcastle. O Crystal Palace empatou com o City em 2-2 e o Manchester United foi derrotado por 3-2 contra o Nottingham Forest. Everton e Liverpool, jogo adiado por conta da tempestade Derga. Inclusive fizemos live no sábado de manhã falando sobre o adiamento da partida. A Premier League vai divulgar em breve uma nova data para o confronto do clássico de Merseyside, mas o Liverpool não jogou na rodada, uma rodada incompleta, mas claro que a gente vai também tratar tudo aqui do que rolou. Primeiro vamos passar aqui rapidinho para esse jogo que acabou de acabar, o jogo entre West Ham e Wolverhampton, hein? Souček abriu o placar logo aos 9 minutos do primeiro tempo, numa cobrança de escanteio, no qual foi tiro de meta e a arbitragem errou na marcação, e o Souček, que nada a ver com isso, aproveitou e fez o gol. O Doherty empatou para o Wolverhampton, e aí o Jarrod Bowen consegue fazer uma jogada linda, volta a marcar depois de 6 jogos, quarto gol dele no campeonato inglês, o Jarrod Bowen, jogador inclusive que figura na seleção inglesa, marcou um belo gol num chute no cantinho do goleiro do Wolverhampton, dando os números finais ao jogo. O Wolverhampton ainda tentou de tudo ali na base do abafa no final do jogo em busca do empate, reclamou de um pênalti do Mavropanos ali, no jogador dos Wolves. O Gary O'Neill muito pressionado e o Lopetegui com esse resultado respira um pouco, já que especula-se tantos nomes como para treinador do West Ham nas últimas semanas, que o Lopetegui consegue aí dar um respiro para esse jogo que foi de homenagens ao atacante Michail Antônio, que sofreu um acidente automobilístico no último sábado e passou por uma cirurgia na perna. E a gente não sabe ainda como que vai proceder aí com a recuperação do Antônio, mas com certeza por conta dessa gravidade do acidente, ele deve ficar um bom tempo afastado aí do West Ham. Ele que é bem veterano, 34 anos, um dos símbolos, ídolos desse time do West Ham, já joga há muito tempo no West Ham, o Michail Antônio, que se recupera, e a gente torce aqui na corrente positiva para o Michail Antônio se recuperar prontamente. Mas, de resto, uma vitória importante. O West Ham se desgruda um pouquinho ali do pelotão debaixo da tabela, pessoal. E no final das contas, é um West Ham
que vai agora, só para a gente conferir aqui, 18 pontinhos no campeonato, encosta no Manchester United, o 13º, segue na 14ª colocação e pega o Bournemouth na próxima rodada, inclusive no fechamento da próxima rodada, na próxima segunda-feira, contra o Bournemouth às 5 da tarde, jogo importante da Premier League para os Hammers. Agora eu quero falar um pouquinho desse jogo aqui, focar muito a nossa live, não, o nosso boletim aqui, o nosso jornalzinho da rodada, porque o Chelsea é um time que tem ganhado muita confiança e não é à toa que o Chelsea faz uma das campanhas mais impressionantes num elenco muito jovem, com um técnico ousado, explorando o melhor de cada jogador. Esse jogo aqui, no começo deu tudo errado para o Chelsea, porque o Cucurella consegue escorregar nos 2 primeiros gols, né? Ele comete 2 erros individuais, ele escorrega nos 2 lances do gol do Solanke e do Kulusevski. E, claro, abalado, ele joga a chuteira fora, troca a chuteira, e aí o Chelsea vai melhorando no jogo. Inclusive, vai ter um volume de jogo desde o começo. O Tottenham aproveitou o quê? A verticalidade e o erro do adversário para abrir 2-0. E o Chelsea com muito mais ritmo, com muito mais intensidade, volume de jogo. E conseguiu diminuir com o Sancho aos 17 minutos. Numa jogada muito bonita, inclusive um chute de fora da área muito bonito do Jadon Sancho. Nós contamos aqui na nossa live que fizemos ontem deste jogaço entre Chelsea e Tottenham. Para mim, um dos jogos mais interessantes da temporada, essa partida de 7 gols. E aí, pessoal, o que acontece? Acontece que o Tottenham volta a tremer nos seus próprios fantasmas, né? Os próprios fantasmas do Tottenham voltam a assombrar um time que vai perdendo a confiança num jogo que poderia ser até tranquilo dentro do que foi apresentado para o Tottenham, né? E aí o que acontece? O segundo tempo vem e o Chelsea manda no jogo o segundo tempo inteiro. E aí, 2 pênaltis infantis, né? O primeiro pênalti foi do senhor Bissouma do Moisés Caicedo. Pênalti que o Palmer foi lá e fez o gol de empate. Depois, meu amigo, o Cole Palmer faz uma jogada maravilhosa do lado esquerdo e vai costurando marcador por marcador, vai fazendo de tudo ali, vai chovendo na defesa do Tottenham, vai fazendo chover, criando várias jogadas individuais. A finalização, ela é o quê? Ricocheteada pela zaga e sobra para o Enzo Fernandes fazer o segundo gol. E aí, o terceiro gol. Inclusive, o Enzo Fernandes com uma marca muito legal, né? De 6 assistências e 3 gols aí nos últimos 5 jogos. Vem sendo uma peça muito importante para o time do Chelsea. E aí o que acontece? O Tottenham, com esse gol, meu amigo, aí desmanchou, porque foi aos 28 o gol da virada. E o gol do segundo pênalti, numa jogada em que o Palmer estava, isolado na área, de costas para o gol, e o Sarr faz um pênalti totalmente infantil. E aí, ele mete uma cavadinha lá, louco Abreu no pênalti, que, rapaziada, foi animal. Foi uma coisa muito louca. E ainda teve tempo para o Son descontar e fazer o terceiro gol do Tottenham. Mas é o Ange Postecoglou com muitos problemas, claro, com lesões, mas um time que, depois que ganhou do City por 4-0, o Tottenham não ganhou mais de ninguém, né? O Tottenham teve a goleada contra o City no dia 23 de novembro, depois empatou com o Fulham, perdeu para o Bournemouth e agora perdeu para o Chelsea. E está na 11ª colocação com 20 pontos. São 6 vitórias, 2 empates e 7 derrotas, inclusive muitas reclamações e questionamentos ao trabalho do Ange Postecoglou, que não consegue evoluir aqui esse time do Tottenham. Inclusive o Daniel Levy, presidente do Tottenham, já desde 2001, tentando reconstruir esse time dos Spurs em busca de títulos e não consegue atingir títulos.
É um cara que consegue trazer investimento, consegue trazer jogadores, perde alguns sim, como é o caso do Harry Kane, que foi tipo uma saída que o jogador queria mesmo, né, também, e dificilmente não teria até risco de perdê-lo de graça. Mas é um Tottenham com muitos problemas e novamente desaponta os torcedores que clama por melhorias. E o Tottenham vai ter uma temporada muito ruim e já está 11 pontos atrás do Chelsea, né? Isso mostra a diferença do futebol do Chelsea para o futebol do Tottenham, né? E o Tottenham fez algumas escolhas erradas, tá? Eu não pagaria 60 milhões de libras no Solanke, por exemplo, num cara que, por mais que tenha feito gol, mas é um cara que tipo pouco acrescenta no jogo, né? Ele precisa ter a bola no pé para ser eficiente e a bola ali tem que estar sempre chegando para ele direto para ele poder tentar botar a bola na rede, entendeu? É um time também que fica nessa questão tática, as mudanças do Postecoglou também tem gerado questionamentos. O James Maddison do banco de reserva, grande parte do jogo, entrou no finalzinho da partida, na reta final do jogo, e assim, muitos problemas num time que poderia, inclusive o Romero fala isso em entrevista, que os problemas é muito mais de cunho diretivo do que realmente no campo e bola, nos treinamentos. Muito, o elenco está ao lado do Postecoglou, mas claro que a imprensa começa a questionar o trabalho do treinador australiano por conta de resultados, né? E ainda mais que o Tottenham atingiu uma Europa League na temporada passada com uma campanha que poderia até terminar no G4, mas acabou não conseguindo porque foi muito mal nos últimos jogos da temporada passada e acabou perdendo a vaga na Champions. E aí foi para a Europa League, teve que se contentar com isso. E aí fica nessa situação. O Chelsea, por sua vez, é um time que mostra uma reestruturação, uma capacidade, uma resiliência e um trabalho com o Enzo Maresca é muito nos pés no chão, falando que o time não está pronto para brigar pelo título da Premier League. Isso também muito por conta das derrotas que o Chelsea sofreu na temporada. Perdeu para o City e perdeu para o Liverpool. São as duas únicas derrotas do Chelsea na temporada. Mas 9 vitórias, 4 empates. É um time que vem numa sequência de 8 jogos sem perder e vem trazendo uma situação bem bacana, né? É claro que o Chelsea tem sofrido muito com as viagens longas na Conference League, vai até o Cazaquistão aí no meio de semana pegar o Astana, se eu não me engano. E assim, isso é complicado também pro Chelsea, porque joga um campeonato continental no qual você precisa viajar por uma distância muito considerável, né? Precisa ter viagens longas para fazer suas partidas, né? Nesse campeonato europeu mais cheio, né? Mais inflado, com mais rodadas, né? Mas é assim, é um Chelsea que tem também esse cara aqui que eu gosto de falar, porque eu gosto muito dele, meu. O Cole Palmer, ele sai do City, vai para o Chelsea e se torna uma realidade. Faz uma temporada passada muito boa, participando de 35 gols. E agora, ó, ele tem 48 aparições com o Chelsea em Premier League e 50 gols envolvidos, cara. São 33 gols e 17 assistências. É um cara que tá voando na Premier League, contando só as estatísticas de Premier League aqui do Palmer. É um cara que vem crescendo, vem evoluindo e, ó, candidato bem sério ali para artilharia, se não melhor jogador do campeonato. Claro que tem o Salah, que faz uma temporada magistral, mas o Salah não jogou na rodada por conta do adiamento do clássico contra o Everton, né? O Everton e Liverpool, que não rolou nesse final de semana passado. Mas o Cole Palmer tem feito jus ao seu futebol, tem sido um grande destaque, inclusive dos jovens ingleses aí que tem mostrado
uma boa personalidade e ele tem ido muito bem, ao contrário do Phil Foden, que foi craque da Premier League na temporada passada e ainda não mostrou para o que veio ainda nessa temporada com o City. Isso também resume muito aos problemas que o City vem tendo nesta temporada, não só com lesões, mas com jogadores que foram muito bem na temporada passada e que não vem executando bom futebol na atualidade, né? Então isso é muito complicado. Mas assim, é um Chelsea que o Maresca tem os pés no chão e sabe que tem um elenco muito bom em mãos, e se não sofrer lesões, é um time que com certeza vai brigar pela vaga, vai estar na próxima Liga dos Campeões, vai brigar pela vaga de competições europeias e tem possibilidade sim, quem sabe. É um campeonato que ainda tem muito a que percorrer, ainda tem 60% do campeonato ainda para ser disputado. Nós já tivemos só 15 rodadas, mas tem muita água para passar debaixo da ponte. E quem sabe, no ânimo que o Chelsea tem, na evolução que esse time vem ganhando e nesse trabalho que o Maresca vem fazendo com esse time, com certeza o Chelsea vai conseguir bons momentos. Isso passa pelos momentos dos meio-campistas, cara. O Caicedo está muito bem no desarme. O Enzo Fernandes está bom também nos desarmes, mas participando demais das ações ofensivas com assistências e gol, jogando mais à vontade, invadindo a área para participar, finalizar. Então, assim, é uma evolução. Lavia também entrando bem, certo? Teve um erro que eu achei que o próprio Maresca fez, foi iniciar o jogo com o Caicedo de lateral direito. Ele deixou o Malo Gusto no banco. Só que quando houve a troca no intervalo, ele tira o Lavia, bota o Caicedo no meio e coloca o Malo Gusto na direita, o Chelsea nada de braçadas no jogo. O Tottenham não vê a cor da bola. E aí fica muito complicado, porque o Tottenham só na esticada de bola, o Kulusevski muito bem marcado pelos meio-campistas e também pela boa aparição defensiva do time do Chelsea, principalmente com o Badiashile e com o Colville, jogando muito bem o Colville, e claro, isso também vai afetando o moral do time adversário, porque a defesa também do Chelsea vem mostrando algumas atuações de melhora, por mais que o Cucurella tenha cometido essas duas falhas, claro, complicadas, mas o que vale é a virada, a resiliência, o poder de reação do Chelsea dentro de um time que o Tottenham, novamente, sem imaginação. Claro, outros pontos do Tottenham. O Van der Ven e o Romero voltaram a jogar depois de algum tempo lesionados. Machucaram de novo. O Romero saiu no começo do jogo e o Van der Ven deixou o campo no segundo tempo com cansaço muscular, ainda será avaliado. É complicada a situação do Postecoglou também, com o elenco não estando saudável. Jogo entre Fulham e Arsenal. Esse Fulham e Arsenal é um jogo bem legal da gente acompanhar também, rapidinho, porque o Fulham novamente impondo dificuldades ao Arsenal e assim, o Fulham na temporada passada não perdeu para o Arsenal e nessa temporada novamente impondo dificuldades ao Arsenal, que tinha tudo para manter ali uma oportunidade de encostar no Liverpool, por mais que o Liverpool tenha um jogo a menos. Perdeu essa oportunidade. Raul Jimenez fez 1-0 logo no começo do jogo. O Arsenal criou mais oportunidades no segundo tempo, quando logo no comecinho saiu mais um gol de escanteio do Arsenal, 23º gol de escanteio, contando a temporada passada com essa, e o Saliba aproveitou a cobrança de escanteio para escorar para o fundo do gol e empatar o jogo. E ainda tivemos o gol do Saka aos 49 do segundo tempo, anulado porque o Martinelli estava milimetricamente impedido na hora de lançar a bola para o Saka. O Saka, que ia fazer o gol, comemorou o gol, mas a arbitragem acabou anulando e aí acabou acontecendo. Inclusive, é um Arsenal que depende das bolas paradas, mas também vem tendo o quê? Uma evolução muito boa também desde que o Odegaard voltou, mas não consegue engrenar vitórias
3 vitórias seguidas no campeonato até o momento, né? O Arsenal que tem tido dificuldades aí com relação a isso, e para o time que quer brigar pelo título, tem que engrenar vitórias em sequência, e é mais um tropeço aí para esse time dos Gunners, treinado por Mikel Arteta, que não contou com o Gabriel Magalhães, não contou também com o Calafiori lesionados, e é claro que isso também faz um pouquinho aí de falta para esse time dos Gunners, que vai aí para essa situação, né? Na terceira colocação com 29 pontos, e aí vai esperar, porque tem Champions League no meio de semana, né? O Arsenal joga a Champions League no final de semana. Até vou ver aqui, pegar aqui os jogos da Champions, porque o Arsenal ele vem tendo momentos bem interessantes aí na temporada. Claro, vai ter que suar muito quarta-feira contra o Mônaco em casa, jogo importante, inclusive, para buscar aí essa classificação direta para a próxima fase da Champions League, a Champions League que vai para a sua sexta rodada de fase de liga, das 8 disponíveis. É isso, ó. Vamos aqui para um outro resultado aqui muito importante, porque eu quero falar um pouquinho de Manchester United e Nottingham Forest. Cara, tem vídeo no canal falando sobre isso, tem 15 minutos de eu trocando ideia sobre essa situação. É uma vitória que traz algumas ramificações importantes para o Manchester United, porque o Dan Ashworth não é mais diretor esportivo do Manchester United. Após a derrota, ele caiu. Ele não é mais diretor esportivo, inclusive o Manchester United já está no mercado em busca de uma peça de reposição para a vaga do Dan Ashworth. Isso mostra que também fora do campo a vida do Manchester United não tem sido fácil. Inclusive a nova gestão do Manchester United vem pisando em ovos com algumas situações. Inclusive eu vou preparar um vídeo com um pouco mais de detalhes, de estudo, para a gente trocar ideia falando sobre exatamente a demissão aí do Dan Ashworth. Agora, no campo e bola, pessoal, Manchester United jogando muito mal de novo, né? Isso não é bom para o Manchester United, evidentemente. É um Manchester United que não vem tendo uma temporada boa, é a pior temporada da história do Manchester United aí, nas primeiras 15 rodadas de Premier League, só 19 pontos, 5 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, e o Rubem Amorim pisando em ovos, né? Dentro de um elenco que tem muitos problemas, né, pessoal? Muitos problemas esse elenco do Manchester United, e fica difícil, né? Até mesmo para um treinador como o Rubem Amorim tentar aí buscar uma solução. O problema é que não tem como, né? O Manchester United ele vai ter que superar isso. É foda falar isso, mas é um campeonato que o Manchester United tem grandes possibilidades de não disputar nem vaga de competição europeia, por conta. Como é que fala? Por conta da falta de perspectiva, né? E aí o United vai encarar o Vitória Pilsen na quinta-feira, na Europa League, e ter o Manchester City na próxima rodada da Premier League fora de casa, né? Aí fica complicado. Fica muito complicado, porque o Manchester United vai jogar contra o City, que também precisa ganhar, né? Que só ganhou um jogo dos últimos 9, né? Então fica muito difícil essa situação do Manchester United. Vai ser um clássico dos ingleses, dos desesperados que precisam vencer. Claro, o City para se manter no G4 e o United para sair desse limbo da 13ª colocação, e vai ser bem, bem complicado mesmo. Agora, muito ruim, né? Porque toma gol de escanteio, Milenkovic aos 2 minutos faz o 1-0, depois o Højlund empata aos 18 minutos, aproveitando um rebote do goleiro no chute do Garnacho. Aí depois, no começo do segundo tempo, aos 2 minutos, o Gibbs White chuta de fora da área, o Onaná aceita um baita erro do Onaná, e aí é imperdoável. E aí o início do segundo tempo no Nottingham Forest foi tipo blitz, e o Chris Wood, né, o Christian Wood faz o gol, né, o Chris Wood faz o gol de número 3 do Forest na partida.
o terceiro gol do Forest aos 9 minutos, numa jogada, um cruzamento e cabeceio. O Onaná também não consegue nela. E aí 3-1 e o Bruno Fernandes ainda descontou no final. E o Manchester United tentou pressionar no final, mas infelizmente não conseguiu sair de casa com um resultado positivo, bem desapontante, inclusive, isso. Outro resultado desapontante é o City, que não consegue engrenar um bom jogo. Tem aí grande fluxo de ataque, tenta fazer algumas coisas, acaba surpreendido com o gol no começo do Munhoz, depois o Haaland empata, aí o Lacroix, numa cobrança de escanteio, faz o 2-1 na segunda etapa, o Ricky Lewis faz gol e depois é expulso. Aí fica complicado. Aí não há nem o que acontece, né? Aí não tem nem o que fazer, né? O Guardiola não tem nem muito o que fazer aí nessas situações, mas é mais um jogador que vai desfalcar o City aí por conta de suspensão agora para o cartão vermelho, o Rico Lewis, dentro de vários problemas que o City vem encontrando aí nesta temporada. Eu só queria destacar também isso aqui, ó. O Brentford fez 4-2 no Newcastle, com o Imbelmo marcando, o Issa também marcando, o Collins e o Shade também marcando, o Isaac Barnes fazendo os gols do Newcastle. O jogo foi bem legal, porque logo no comecinho o Imbelmo abre o placar, o Isaac empata logo depois, o Issa faz o segundo gol, e aí o Barnes empata logo depois, e aí no segundo tempo o Brentford com muita responsabilidade, com muita resiliência e ao mesmo tempo com bastante coragem, consegue fazer 4 gols. É o único time que está invicto na Premier League jogando em casa. Aqui, ó, tem todos os jogos aqui, ó. Aqui, ó, Crystal Palace, Southampton, West Ham, Wolverhampton, Ipswich, Bournemouth, Leicester e Newcastle, né? Bem interessante esses números aqui do time do Brentford. Inclusive, vale destacar que tanto o Issa como o Imbelmo tem 9 gols no campeonato. Eles são responsáveis só, pessoal, de 18 gols do Brentford, dos 31 que eles fizeram, que o time todo fez até o momento na temporada. São os 2 atacantes muito importantes aí para o time do Brentford. Sem falar também, pessoal, que vale a gente destacar rapidamente esse resultado aqui, ó. O Chaplin fez o primeiro gol do Ipswich em casa, e aí o Ipswich entra num parafuso e o Bournemouth vira o jogo na reta final. O Now, aos 42, fez o gol de empate, e o Otara faz aos 50 o gol da virada. Coisa louca, o Bournemouth do Iraola é o time da virada, é o time da raça, e o Ipswich perde uma oportunidade de ouro de somar pontos e tentar aí trabalhar na saída da zona de rebaixamento. Outro nível que aconteceu foi esse aqui, ó. O Lamptey e o Mintê marcaram para o Brighton, sendo que o Mintê marcou ali aos 34, e aí o Vardy consegue marcar aos 41 primeiro gol e dá o passe para o De Cordova-Reid fazer aos 46 da segunda etapa. O Leicester dentro de casa do Ruud van Nistelrooy. Importante, o Ruud van Nistelrooy segue sem perder na Premier League, mas importante aqui, ó, esse empate, esse poder de reação do Leicester na Premier League. Vamos aqui nas estatísticas também, pessoal, para a gente não ficar aqui também alongar muito. Lembrando que Everton e Liverpool não jogaram por conta do adiamento da partida, por conta das más condições climáticas. Nós temos o Haaland como artilheiro do campeonato com 13 gols, ao lado do Mohamed Salah, e depois o Cole Palmer aparece na terceira colocação com 11 gols. O Chris Wood na quarta colocação com 10, e aí vem a dupla do Brentford, Imbelmo e o Issa ali com 9 gols, o Nicholas Jackson com 9, o Matheus Cunha do Wolverhampton com 7, assim como o Ollie Watkins tem 7 gols, e o Liam Delap, jogador do Ipswich, tem 6 gols. Inclusive ele é filho do Rory Delap, ex-lateral irlandês, que era famoso lá no Stoke City, que cobrava aqueles laterais longos na área
e que sempre o Stoke City marcava gols provenientes das cobranças de laterais do Rory Delap. Saudades do Delap, jogador bastante folclórico da Premier League. Nas assistências, olha aqui, ó, o Saka com 10 assistências, o Salah com 8, o Diallo com 6 assistências ao lado do Cole Palmer, Bruno Fernandes ali com 5 assistências também. Bem legal, o Damsgaard também, jogador importante do Brentford com 5 assistências também. Muito legal também essa briga aí pela liderança dos garçons da Premier League. Aí, ó, passes completos. Van Dijk, ó, dando mais de 1.107 passes certos. E o Onana é o líder de clean sheets no campeonato. Atrás dele, só o Jordan Pickford. Atrás dele, não. Ele lidera com 6 e depois, na segunda colocação, o Jordan Pickford e o Davi Raya com 5 clean sheets, assim como o Matt Sills. E o Alisson, olha só, que nem tem jogado muito nessa temporada por conta de uma lesão muscular. O Alisson tem 3 clean sheets, bem bacana. Agora vamos à rodada que a gente vai ter no dia 14, porque vai ser uma rodada bem legal, tá? Depois a gente analisa isso com mais calma. Aqui, ó. No dia 14, sabadão, em 4 jogos ao meio-dia. Começando com Arsenal e Everton, Liverpool e Fulham, Newcastle e Leicester e Wolverhampton e Ipswich. Duelo dos esperados na zona de rebaixamento. E depois, às 2h30, Nottingham Forest e Aston Villa. E aí, no domingão, mais 4 jogos. E vai ter Premier League até às 4 da tarde. Olha que legal. Brighton e Crystal Palace se enfrentam às 11 da manhã. Manchester City e Manchester United às 1h30. O Chelsea encarando o Brentford às 4 horas da tarde. E o Southampton encarando o Tottenham também às 4 horas da tarde. E a rodada encerrada na segunda-feira, às 5 da tarde, com o duelo entre Bournemouth e West Ham. 5 da tarde aqui no Brasil, 8 horas da noite lá na Inglaterra. Jogo para a gente acompanhar também. Tabelinha de classificação atualizada, vamos aqui. Liverpool na liderança com 35 pontos, o Chelsea na segunda colocação com 31, o Arsenal terceiro colocado com 29 pontos, o Manchester City ali na 20ª... olha que loucura, gente. O Manchester City na quarta colocação com 27 pontos. O Nottingham Forest, quinto colocado com 25 pontos. O Aston Villa, sexto colocado com 25 pontos também. O Brighton, sétimo colocado com 24. O Bournemouth, na oitava colocação também com 24. O nono, Brentford, com 23 pontos. O Fulham, décimo colocado com 23 pontos. O Tottenham, agora na meiuca da tabela, 11º colocado com 20. O Newcastle United na 12ª colocação com 20 pontos, Manchester United 13º com 19, West Ham 14º com 18, Everton 15º com 14 pontos, Leicester 16º com 14, Crystal Palace 17º com 13, na zona de rebaixamento, Ipswich 18º com 9, Wolverhampton penúltimo colocado com 9 e o último colocado, Southampton, com 5 pontinhos, pessoal. E é isso, hein? Passamos a régua aqui no nosso bate-papo Premier League desta 15ª rodada. Agradeço demais quem esteve aqui com a gente para a gente trocar ideia aqui e falar dos principais jogos, resultados do campeonato. Você que está curtindo aqui, deixe seu like e se inscreva no canal. Ative as notificações. E, é claro, acompanhe sempre a gente aqui no canal, com muitos conteúdos relacionados à Premier League ao longo dessa semana. Voltamos em breve com mais vídeos aqui. Tamo junto, valeu, é nóis, um abração, tchau, tchau.